Graça e paz, irmãos, boa noite. A alegria da gente estar junto de novo, né? Ainda que no nosso modo distanciado, como bons brasileiros, criativos, achando um jeito de fazer a coisa acontecer. Deus tem nos dado experiências bem interessantes. Eu estava ouvindo o fim do estudo do pessoal e as participações, e aí dá para a gente ver quanta coisa, né? E conversando com os jovens também. E o que eu queria compartilhar com vocês, não sei quantos estão me ouvindo, mas hoje à tarde a gente estava conversando, a meninada, e a gente estava lembrando daquele garoto que morreu recentemente, né, o MC Kevin, e a proposta da nossa conversa era olhar para a vida daquele menino, olhar para a nossa vida, e os jovens eles tinham muitas palavras para descrever o momento de vida e o sentimento que tiveram diante daquela situação toda e tragédia, porque qualquer perda de vida humana é uma tragédia, né? Já que nós somos criados para a vida e não para a morte, e principalmente para uma morte tão precoce. E como nós não fomos colocados na sociedade para julgar, como acho que a Miriam estava falando no comentário do Hamilton, isso pertence ao Senhor, e a ideia de que todos nós mandamos para o céu e nunca para o inferno, como cristãos a gente deseja, pelo menos. Mas a conversa com a meninada era um pouco baseada na ideia de Oséias. Oséias 6:6. Depois que Deus está meio lamuriento, assim, com o povo, ali ele diz no 4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. E aí, pulando para a primeira parte do 6, ele diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E a palavra de misericórdia era um pouco do que a gente estava tentando encontrar no nosso bate-papo. E a misericórdia, ela é parente da empatia. Só tem misericórdia quem é capaz, quem consegue ter empatia. Quem não consegue ter empatia não consegue ser misericordioso. E esse fruto do Espírito, ele trabalha, ele é gerado no nosso coração, a misericórdia é gerada a partir da empatia. É gerada a partir da capacidade que a gente, de alguma forma, busca, ou encontra, ou tem, de se movimentar na direção do outro e não sentar na cadeira dele como um tribunal, mas sentar na cadeira dele para tentar entender a sua dor, para tentar entender porque alguém, às vezes tão jovem, desperdiça a vida de uma maneira tão difícil. E a empatia é uma coisa que caminha junto com a misericórdia, precisa ocupar demais os nossos corações, porque é o modelo máximo que a gente encontra em Deus, né? O movimento de Deus é um movimento de empatia. Porque quando a gente fala da misericórdia que Deus deseja e não do sacrifício, ele está dizendo entre a religião e a espiritualidade da misericórdia, eu abraço a espiritualidade da misericórdia. Entre os sacrifícios com motivações totalmente erradas e um coração que nem sempre aparece, mas que dentro tem as melhores motivações, eu fico com esse coração. E aí, quando a gente vê Deus falando que ele espera encontrar isso em nós, que ele produz isso em nós, a gente lembra do que eu estava falando da questão da cruz, do movimento de Deus de vir até nós, se colocar no nosso lugar. Total empatia, total misericórdia. Isso por si só fala e justifica a importância da gente estar aqui reunido para cantar, para louvar, para escutar a palavra, para agradecer o Senhor.
Isso por si só nos ensina que a nossa reunião aqui não é uma mera reunião formal, um rito ou uma agenda. A nossa reunião aqui é um tributo de louvor ao nosso Deus, o Deus empático, o Deus que deixa sua glória, vem até a cruz, tem misericórdia de nós e nos salva. A esse Deus nós louvamos e adoramos. A esse Deus eu queria convidar você para que nós orássemos, falássemos com Ele, agora colocando o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Vamos orar, faça isso. Deus querido, nós te damos graças, Pai. Te damos graças pelo teu infinito amor. Te damos graças porque se tinha alguém que não precisava, que tinha o direito de não abandonar o seu lugar para vir no nosso, era o Senhor. E o Senhor não se fez de rogado, o Senhor deixou sua glória, o Senhor veio até nós. E o Senhor não veio até nós com uma palavra de julgamento e de condenação, o Senhor veio até nós com um ato de misericórdia e de salvação. E é isso que a cruz representa para nós. E é isso, Senhor. E é esse gesto de amor que Filipenses descreve tão bem, que faz com que a gente esteja aqui hoje, reunidos para exaltar o teu santo nome, Pai. Por isso, recebe o nosso louvor, o nosso cântico, a palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas casas, nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o teu Espírito Santo examine as nossas motivações, conserte aquelas que estão tortas, salve aquelas que estão perdidas, resgate, Senhor. Que o Senhor trate o nosso ego, as nossas turbulências mentais. Que o Senhor nos salve mais uma vez hoje, Senhor. Deus, que o Senhor consiga mais uma vez, pelo teu Espírito Santo, fazer um movimento de empatia e nos visitar com a tua bondade nessa hora. É por isso que nós estamos aqui, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Por isso vamos te louvar, Senhor. Amém, Jesus. Este é o meu desejo, honrar a ti com toda a minha força, te exaltar.
E nesses tempos, ainda que nublados, a gente sempre também ouve notícias de que o nosso Deus consegue romper as nuvens e, como um raio de sol, ou como aquela lua bonita que apareceu essa semana, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, manifesta a gloriosa, poderosa, a beleza do que é a criação de Deus. Nesses ambientes, mesmo de lutas, a gente tem tanta coisa para contar daquilo que o Senhor tem feito. E é a hora que a gente abre essa oportunidade da gratidão, de nos edificarmos com o testemunho daquilo que o Senhor tem feito, das grandes coisas que o Senhor tem feito, não só por nós, mas ao nosso redor. A nossa lembrança de amor, que são as nossas ofertas, os recursos que nós trazemos à comunidade, sempre com a preocupação de que eles tenham o destino, direto ou indireto, de abençoar as pessoas, direto ou indireto, de ser transformado em algo positivo para as pessoas, em bênção, de alguma forma. Então é importante você lembrar, a gente tem hoje essa facilidade do Pix, né? Que é o CNPJ da comunidade. Então, algumas modernidades, elas acabam facilitando a nossa vida. E quando você lembrar de fazer, faça, não pense, vou fazer depois, a comunidade não está. Não, faça. Primeiro porque é um privilégio você poder ofertar, é um privilégio você cooperar, né, com Deus que o tempo inteiro coopera conosco. Então, que o Senhor Jesus abençoe você, o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que o pão que o Senhor coloque sobre sua mesa seja para você e para você estender àquele que está precisando de pão, e que o seu coração seja um coração doador, e que você doe não somente do que te sobra, mas que você doe dividindo aquilo que você tem, amando com o amor do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre você, sua vida, seus filhos, seu trabalho, sobre todas as coisas, todos os dias, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos, antes de ouvir a pastora Mabel, ouvir mais um louvor, e aí nós vamos escutar a palavra.
Aleluia, graças a Deus por essa linda canção, Salvador maravilhoso. A gente passa a semana, às vezes, tentando reafirmar isso para a gente, para tantas pessoas, o quanto Deus é o nosso maior amor, o maior amor das nossas vidas. E quando a gente lembra disso aí, a gente lembra que está tudo bem. Quando a gente tem a bússola do nosso coração acertada com essa verdade de que Ele é o maior amor da nossa vida, está tudo bem. Apesar das circunstâncias, está tudo bem. E eu estou vendo a Mabel muito feliz ali. A Mabel se deslocou lá da Parada 15, lá de todo distante, longe, para chegar aqui. Ela que já esteve conosco presencialmente, não me lembro se mais de uma vez, mas a gente tem essa oportunidade. A Mabel era aquelas pessoas que, assim, quem vê eu falando aqui, parece que eu tomo café com a Mabel várias vezes. E não, a gente não consegue tomar café. Até porque todas as vezes que eu vejo a Mabel, de alguma maneira, direta ou indireta, ela está servindo. Eu podia falar dos títulos da Mabel, né? Ela faz parte do grupo de pastores lá da Batista. A Mabel, ela é psicanalista. A Mabel, ela dá aula, ela é professora. A Mabel está sempre fazendo alguma coisa e sempre servindo. E eu acho que servir é a melhor maneira de apresentar ela e de agradecer, porque ela se dispôs a nos servir hoje com a palavra. Então, minha irmã, muito obrigado. Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue a usar a sua vida. E o tempo é teu, tá bom? Obrigado. Amém, que bom vê-los, né? Do outro lado de São Paulo, né? A quebrada de Itaquera saúda a quebrada de Vila Guilherme, né? Que bom, né? A tecnologia é uma bênção, né, irmãos? Que une a gente, né? E até vendo as carinhas, isso é bênção de Deus, né? Eu creio que bendito seja, né? Benditas sejam todas as tecnologias, né? Que Deus nos separou para este tempo, até para podermos viver neste tempo, né? Deus, ele nos permitiu podermos ser igreja sem paredes, né? A gente sempre soube disso, mas eu creio que a gente nunca entendeu, né? A gente nunca entendeu porque a gente continua fazendo templos e tal. Mas dessa vez nós tivemos que entender, né? Fomos obrigados a entender que a igreja são pessoas, né? Não são paredes. E estamos agora, né? Como igreja de Cristo, sem as paredes. Confesso que aqui na nossa igreja também a gente ficou meio sem saber o que fazer com as paredes, né? Assim, a gente estava tão acostumado, né? E então Deus nos forçou aí a trilharmos outros caminhos, entender que o Espírito Santo ele sopra onde quer e vamos embora viver esse tempo que Deus separou para nós. Difícil, mas um privilégio fazer parte desse tempo e dessa história como igreja. E creio que Deus nos chamou para este tempo, para esse novo formato, e creio que o Senhor vai agir fora das paredes, como Ele sempre quis. Né? Em nome de Jesus. Bem, amados, a palavra que eu estou trazendo hoje, eu trouxe domingo também, para o último domingo, na nossa comunidade aqui, né, em Parada 15, e Deus tem falado comigo através desse texto, Deus tem mostrado que essa é a nossa mensagem, uma das mensagens que o Senhor quer que a gente transmita uns para os outros, né? Em tempos de bastante tribulação e tristeza, a mensagem da consolação é uma mensagem muito presente, né? E antes a gente achava assim, vamos consolar os que estão tristes,
né? E a gente até pensava assim, não pode ficar muito tempo triste não, porque a alegria vem pela manhã, né? Não pode ficar muito triste não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente assim sempre teve uns preconceitos com pessoas muito tristes, né? Porém agora muita gente está triste e nem sempre a alegria vem pela manhã, né? Às vezes a manhã é muito dura, muito difícil. E saiu até um livro do Ultimato, né, que muito interessante, né? Eu vi a propaganda, quero ler, que é quando a alegria não vem pela manhã, né? Às vezes de manhã a gente tem uma notícia que vai ser pior. E essa manhã não é a nossa manhã, né? É a manhã de Deus. E às vezes a gente quer que na nossa manhã venha alegria, mas Deus tem uma manhã preparada para a nossa alegria que nem sempre é a nossa, né? Em tempos onde a gente está triste, sabe que vai ficar triste, e, e, e aquelas coisas que a gente falava para os outros assim, no fim tudo dá certo. Não dá. No fim, né? Lá no fim, vai tudo melhorar. Não vai. Não é? A gente está em tempos do fim. No fim, né? E a gente está vendo que o que a gente falava para os outros também, nem a gente tinha muita certeza disso. E agora também a gente não tem essa certeza. Porque a gente está vivendo literalmente pela fé, né? Alguém sabe o que vai acontecer de manhã? Amanhã? Não, eu não sei. Aqui na nossa comunidade também nós estamos assim. Vai ter culto semana que? Não sei. Nós vamos ter presencial? Não sei. Né? Então, nós estamos realmente vivendo na dependência, né, de Deus, né? Na dependência do Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, essa coisa que Deus nos fala da consolação, que em momentos, quando a gente está muito feliz, a gente não liga muito, né? Assim, não fala muito disso porque a gente entende que vai ser consolado do quê, né? Mas os povos que a gente vê na Bíblia, os tempos que eles passaram foram tempos muito difíceis e fazia todo sentido uma profecia de consolação, né? E em tempos da história da igreja também. E chegou o nosso tempo de vivermos um tempo mais difícil, um tempo mais dependente do Senhor, e neste tempo precisamos também entender, né, disso que o Senhor nos proporciona, né, a consolação. E ouvindo um pouquinho dos pedidos de oração, né, é muito parecido aqui com a nossa comunidade, né? A gente tem uns grupos de oração, tem o grupo de oração das mulheres, que eu confesso que às vezes eu fico, Senhor, eu vou olhar agora e eu estou assim com medo de olhar os grupos, porque a pessoa estava internada, foi entubada, a pessoa estava entubada, morreu, e eu tenho até um pouco de receio de abrir o grupo, mas eu estou abrindo, estamos enfrentando em oração as coisas, né? Entregando nas mãos do Senhor. E nestes tempos, né, eu gostaria que você lembrasse um pouquinho, os irmãos, as irmãs, do tempo que a gente era bem pequenininho, né? E que a gente adormecia em qualquer lugar, né? Criança bem pequena é que nem gatinho, né? Ele adormece onde está. Então, às vezes você está, né? Quem tem filho pequeno sabe disso, né? A criança está quieta. Meu Deus, onde ela está? Quando você vê a criança está lá com o pé para cima, outro para baixo, tal, e fala, como é que consegue dormir nessa posição? A criança consegue, que nem gatinho, né? Ela dorme onde ela está brincando, ela dorme. Ela está comendo e está demorando para comer, ela cai com a carinha assim no prato, não é? E aí, os pais e mães, né? Principalmente, né? Depende, né? Tem vezes que é o pai, tem vezes que é a mãe, enfim. Mas eu me lembro que quando nós éramos pequenos, a gente sempre se perguntava, eu e meus irmãos, né? Nossa, como que a gente veio parar na cama? Porque no outro dia você acordava na cama, né? E a gente eu não me lembro, né, de ter vindo na cama, dando boa noite para alguém, mas a gente vai para a cama e a gente acordar na cama.
E daqui a pouco a gente começa a descobrir quem põe a gente na cama. A gente começa a pensar assim, alguém me põe na cama, né? E aí a gente começa a desconfiar que o pai e a mãe pegam a gente no colo e colocam a gente na cama. Aí a gente fica descobrindo, né? Isso é muito interessante. E isso é tão gostoso, gente. Mas tão gostoso. Eu acho que é uma das melhores sensações que a gente tem na infância. É de adormecer do jeito que quer e bem entende ou nem quer. E a gente ser carregado no colo até a cama e colocado para dormir, né? E aí a mãe, o pai ajeita a cama, ajeita o travesseirinho, coloca o bichinho, a bonequinha que a gente vai dormir junto, ora por nós, né? E ajeita os cobertores, os lençóizinhos, e a gente dorme bem. A gente dorme sem ter feito nenhuma força, a gente passa uma noite gostosa sem ter feito nenhuma força, mas a gente acorda bem. Né? E se a gente fosse dormir naquela posição por 8 horas, a gente acordaria com dor. Mas não, né? Os pais e as mães veem que a gente está dormindo e os pais e as mães não acordam a gente, eles botam lá. Quando a gente começa a ficar muito pesado, aí que não dá mesmo, né? Aí a gente não consegue mais ser levado para a cama, não é? Mas que é bom, não é? E nós vamos ler lá em Isaías 66, o último capítulo de Isaías, né? Último capítulo de Isaías, né? Nós vamos ver que essa profecia do Senhor, né? Através, né? Da profecia da escola profética aí de Isaías, e lá no versículo 13. E parece que Deus escreveu isso ontem para nós, né? É uma sensação que a gente tem quando a gente lê, quando a palavra cai assim, como uma roupinha do nosso número, né? Como uma roupinha do nosso número. E como uma mãe ou um pai põe os filhos para dormir e a gente fica, como que eu vim parar aqui? Essa palavra se chama consolo, consolação, essa mesma palavra, né, lá no hebraico, naham, né, que é assim para... É isso também que pai e mãe faz com os filhos, né? Carrega, né, quando os filhos não podem ir sozinhos dormindo para a cama. E aqui a palavra de Deus diz aqui no versículo 13: assim como uma mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Por 3 vezes aparece a palavra narrando esse texto. E a profecia, o texto todo, né, de Jeremias, ele fala de uma destruição que ia acontecer. Ele avisa sobre essa destruição aqui do Reino do Sul. E fala que Jerusalém seria destruída. E isso era inconcebível, imagina. Né? Jerusalém jamais será destruída. Jerusalém é a cidade santa, gente. A hora que entrar alguém aqui, os anjos do Senhor vêm e manda matar, mas morre todo mundo, nem chega a entrar. Porque por Jerusalém ninguém entra. Nós somos a cidade santa, nós somos o povo escolhido, nós somos um povo preparado. Imagina, mas nem pensar. Então o povo tinha muita dificuldade em cima da sua onipotência e arrogância até. Somos o povo escolhido, Deus gosta de nós, nós vamos sofrer, mas na hora certa o Senhor manda um anjo aí, Gabriel acaba com tudo. Miguel, Gabriel, está tudo acabado. Né? Luta por nós. E não aconteceu assim. Não aconteceu. E a profecia de Isaías fala disso, de uma destruição que vai acontecer, fala que muitos seriam levados cativos e muitos não seriam levados cativos. Né? Os não levados cativos é o povo que sobrou, né? Porque é o povo que nem a Babilônia quis. Então, você imagina que você é uma pessoa que não dá para ser levado nem como escravo. O pessoal já deixa porque você não vai dar lucro nenhum.
né? Então foi a turminha de Daniel, né, gente, o povo lá, né? Foi a turminha jovem, sarada, inteligente, bonita, né? Agora, os pobres, os velhos, os doentes, os encacados, ficaram tudo para trás. E ficaram lá numa cidade em ruínas, né? Então, aqui, Deus promete consolação para essas duas populações. As que foram para a Babilônia, não, como cativeiro, né? Também foi só Daniel e os 4 que foram para a casa do palácio, lá no Palácio do Rei, né, gente? O resto foi realmente trabalhar muito duro, né? Mas Deus promete consolação a quem está trabalhando duro e a quem foi deixado, e a mensagem que ficou, você não presta nem para ser escravo, né? Então, essas pessoas ficaram, né? Jeremias ficou também, e Lamentações de Jeremias é um livro que explica o que é ficar para trás, né? E o que é um cerco numa cidade, né? E aqui a profecia está dizendo, olha, vai acontecer tudo isso. Como a mãe consola seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então, o último capítulo de Isaías, que já falou sobre destruição, sobre o pecado do povo, sobre o pecado da família real, sobre o pecado dos sacerdotes. Agora, o último encerra com essa palavra aqui, consolo, né? Consolo, restauração, né? Narrando. E aqui o texto fala, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. É muito interessante a gente perceber que Deus é pai e mãe. A gente, claro que se refere pai, querido pai, né? E sempre como Deus, assim. Mas Deus é muito mais que isso, né? Deus, ele tem uma... sobre nós, né? Ele é pai misturado com mãe, né? Ele é um cuidado que excede, porque a gente não consegue cuidar, né? Os homens não conseguem cuidar como mãe, e as mães não conseguem cuidar como pai, né? Então, a gente vai que se divide aí, né? Mas Deus não, Deus ele cuida como pai e como mãe. Então, é um cuidado tão completo que a gente não consegue imaginar o que seria isso, né? Só sentindo, só sendo alvo do cuidado de Deus todo dia. E aqui o versículo 13 fala assim, como uma mãe consola seu filho. Aí ele explica qual o tipo de consolo que ele quer dar a nós, aquele povo, ao novo Israel de Deus, né? Somos nós. Então, ele aqui é explicado o consolo. Aí a gente pensa assim, nossa, mas consolo não é uma coisa só? Não, né? Eu posso consolar de várias maneiras, né? Mas aqui a profecia é sobre um consolo que a gente não conhece. Um consolo que está além do nosso conceito de consolo, né? Que é esse Naham. Que o significado, né, de Naham é um pouco essa coisa de facilitar. Assim como a mãe facilita aquela criança para deitar na cama, o pai, Deus nos consola. Então, quando eu li esse texto e vi essa relação que tinha do consolo da mãe, consolo do pai, eu pensei muito nessa questão, né? De que Deus é aquele que, quando a gente está dormindo em qualquer lugar, porque a gente desistiu, que a gente não aguenta mais, né? Que a criança ela se entrega ao sono, né? E ela não aguenta mais, e ela cai de sono, nós também, né? Caímos, às vezes, de tédio, de tristeza, de tanta coisa, de tanta notícia ruim. E aí, Deus é aquele... Eu gostaria hoje, assim, que você se sentisse a Deus é aquele que você vai estar num outro lugar e falar assim, como que eu vim parar aqui? Né? Num lugar de consolo, num lugar de cuidado, num lugar gostoso, né? Num lugar que você pode estar na presença dele. Fala, mas como é que eu vim parar aqui, gente? Eu estava agora há pouco, todo angustiado, todo preocupado. E eu gostaria, assim, né? Que você hoje possa, que a gente possa sair desse lugar, mas não a gente sair, né? A gente se permitir ser carregado pelo Senhor
e acordar na cama fofinha da presença do Espírito Santo. A minha filha, a minha filha, ela também pequenininha, tinha um sofá aqui em casa, e ela maiorzinha mesmo, ela deitava nesse sofazinho em 2 lugares, se encolhia, e ela começou a só dormir no sofá. Então, já vai para a cama, está na hora de dormir, e ela nem tchum, não ligava. Aí ela ia para o sofá. Aí no sofá a gente falava, não fica aí, porque aí você vai dormir, né? E ela, não. Aí ela ficava, porque ela achava que ela ia ver o filme todo, que ela ia conseguir ver. E aí ela brigava com sono. A gente fala que a criança briga com sono, né? Fica assim, tá com sono? Não tô. Né? E você vê que a criança tá com sono, né? A criança, não, né? Eu quero brincar, eu quero, né? Vai para cama, não vou dormir. E eu penso que a gente, às vezes, assim, o Senhor está dizendo, eu preciso te carregar no colo. Não, Senhor, deixa comigo, eu estou aguentando. Eu estou aguentando, eu estou bem, eu não vou cair, eu tô no controle das minhas emoções, eu sei, eu tenho certeza das coisas, entendeu? Aí você cai de sono. E a criança é assim, e a minha filha era assim, ela brigava com o sono, e ela falava, já dormindo, e ela falava ainda, eu não estou dormindo, e dormindo. Era uma coisa muito interessante, o que ela fazia. Está dormindo? Não estou dormindo. Aí, ela começou a não dormir mais na cama, ela dormia no sofá. E a gente brigava com ela, tal. Depois a gente percebeu que ela não era o problema da cama. O que ela gostava era que todo dia meu marido pegava ela e colocava na cama. Pegava ela e colocava na cama. O que ela estava tentando dizer para a gente é meio para entender, é que ela, não é que ela não tinha sono, queria adormecer ali para poder ser carregada no colo. Ela começou a se permitir que esse colo fosse de propósito. Né, que a gente fala, foi de propósito que você dormiu no... Então, é de propósito mesmo. E hoje eu queria que a gente pensasse que a gente pode dormir de propósito, que a gente vai, sabe, arriar, né? A gente fala arriar, que a gente vai ficar de propósito, né? Que a gente vai dizer, não estou aguentando mesmo, de propósito, porque a gente tem um Deus que, como uma mãe, porque a gente só vê com o pai, então a gente tem essa dificuldade, né? Que, como uma mãe consola seus filhos, ele vai pôr a gente na cama, que é ali a presença do Espírito Santo de Deus. E a gente vai perguntar, como é que eu vim parar aqui? Foi Deus que carregou no colo, mas a gente tem que se permitir. Porque às vezes a gente está assim e a gente fala, eu mesmo vou para a cama, então eu me arrasto, né? Eu não estou com sono, não. A gente briga com a gente, né? E a gente fala, não, o Senhor precisa. Eu acho que o Senhor tem que ajudar aquele lá que está mais fraco, né? Aquele ali que está mais precisado. Eu estou dando conta, eu estou bem. Não está. Nenhum de nós está, né? Assim, tem alguém aí 100%? De repente, a minha tese não está correta, né? Não sei, de repente o Tom tem uma cara de tão resolvido, gente, eu queria ter essa cara de psicólogo que o pastor Tom tem. Ele tem uma cara de serenidade, de monge budista. Não tem? Aquela cara assim, gente, que a pessoa fala assim, né? Tranquilo, né? Parece que nada ataca ele, né? Não é? Ele passa essa cara para a gente, né? É o mais próximo dos 100% que a gente conhece, vamos pensar Não assim. sabe quanto colo eu estava imaginando aqui agora. Uh! Então, a gente tem que nos ceder, nos entregar. E quando a criança ela vai para o colo, né, quando está dormindo, ela realmente
né? Quando a gente pega uma criança no colo e ela dorme no nosso colo também, ela se entrega, né? E a gente fica assim, mas por que essa criança não segura a cabeça, gente? Né? A gente tem que segurar a cabeça, segurar as pernas, segurar os braços, né? Criança grande, né? A criança não, ela se entrega, tal é a confiança naquele pai, tal é a confiança naquela mãe ou numa pessoa que ela tem confiança, né? Então, elas se entregam ao colo, né? E nós também devemos, como filhos de Deus, a gente esquece que é filho, a gente lembra que a gente é tudo mesmo filho, né? Como filho de Deus, a gente sabe? Se entregar nesse colo, porque não vai cair. E ele vai nos levar para as águas tranquilas, para as fontes de refrigério, para as coisas bonitas que a Bíblia fala, né? Morada do Altíssimo. A mesa, banquete, né? Põe uma mesa perante, né? Diante de mim, na presença dos meus inimigos. Né? Então, ele vai levar para lugares legais, né? E às vezes a gente fica assim, não, né? A gente é meio durinho, assim, né? A gente não se entrega. A gente perdeu, né? Que na infância a gente tinha de confiança e de entrega. E a palavra de Deus vai falar assim, como uma mãe, desse jeito que a mãe consola, eu também consolarei. Outra coisa que mãe e pai consola é quando a gente machuca, né? Então a gente fica assim, pelo menos eu tenho assim, meu pai espanhol tem uma via dramática, né, gente? Eu sou uma pessoa que sou praticamente uma novela mexicana de drama. Eu sou uma pessoa muito dramática. E eu pequena era assim, muito dramática, uma artista. Então eu caía, ralava, só ralava o joelho, coisa pouca. E eu ficava assim, ai, não vai sair sangue? Puxa, podia sair sangue, né? Por quê? Para os meus pais pensar que é bem grave a situação. Aí eu ficava assim, para sair sangue, para parecer mais grave do que é, né? De repente, para mim receber alguma benesse, né? Um doce, né? Sei lá, dizer assim, olha, hoje ela não vai lavar a louça, não vai fazer as tarefas porque ela está doente, né? Minha mãe fazia chá para a gente quando ficava doente, e bolachinhas. Então, eu achava que eu ia ganhar um chá com bolachinha porque eu ralei o joelho. Então, eu ia lá, né? E não estava doendo tudo isso, mas tem o drama, né, gente? A coisa boa é o drama. Aí eu chegava e tal. E aí a minha mãe, principalmente minha mãe, falava assim, então tá bom. Minha mãe via que não era grave. Ela via, lógico, né? Que nem sangue estava saindo. Mas ela passava alguma coisa, né? Não mertiolate, eu falava, não é para tanto. Mas ela passava um soro, qualquer coisa, uma água, sei lá. Ela passava aquilo, né? Para valorizar aquele meu machucado tão grave, ela passava aquilo e depois ela dava um beijinho. E aquilo, para mim, era a cura, era o consolo. Porque a minha mãe passou remédio. E deu um beijinho, pronto. Aí você estava chorando, já passou? Nossa, passou. E às vezes era água. Soro fisiológico, é água, né, gente? E passava. Assim Deus nos consola. Às vezes a gente está muito mal, não é tão mal assim, mas para a gente é muito ruim. E Deus é aquele que... E nós queremos um remédio, né? Nós queremos uma cirurgia, né? Mas Deus, ele só vai passar um sorinho fisiológico e dar o beijinho. E a gente vai estar curado. Então, é desse jeito que mãe consola, é desse jeito que Deus consola. Né? Deus vai pegar o exemplo daquelas mães judias ali, né? Que mãe judia, né, gente? Olha, é leoa, hein? E desse jeito de proteção, são meus, eles são meus, não mexe, eu xingo, ninguém mais pode xingar, né? Mãe judia é desse jeito. E Deus vai consolando. E aqui também ele fala, assim como essa mãe consola, eu também os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Eu os consolarei. Deus, ele não terceiriza isso, ele mesmo consola, né? Deus mesmo consola. E há consolo de Deus em qualquer situação, mesmo quando tudo foi destruído, como Jerusalém. Como que Deus ia consolar Jerusalém? Que até o templo foi destruído, né?
não tinha mais nada, era tipo guerra síria, né? Só aqueles, mais nada. Uma cidade em ruínas. Como é que Deus ia consolar? Mas Deus consola quando estamos em ruínas. Quando Jerusalém estava em ruínas, foi quando Deus consolou. E em Jerusalém, aquelas pessoas, mesmo no meio da ruína, se sentiram consolados, porque ele falou assim: em Jerusalém vocês serão consolados. Na ruína vocês serão consolados. Não vai esperar para ficar melhor. Na ruína vocês vão ficar consolados. Né? E a gente pensa um pouco no dia de hoje, né? Que nós estamos vivendo um dia após o outro de muitas ruínas, né? E uma sociedade que estava com tanta certeza de muita coisa, né? Vier uma doença, a gente vence, porque a gente tem vacina, porque a gente tem... Aí veio uma que não venceu, que não tinha vacina, e os médicos não sabiam o que fazer. E aí essa onipotência toda, né? Aí surgem os governantes com ideias mágicas, né? Ai, faz isso, faz aquilo, não, não, agora faz isso, não, faz aquilo, né? Tranca tudo, não, solta tudo, não, né? E toda arrogância, onipotência, ela foi indo. E nós começamos a entender, né? Quando fala assim, qual a principal lição da pandemia para a sua vida? Eu falei assim, olha, eu sabia que Deus era soberano, mas eu nunca tinha vivido a soberania, não é? A gente sabe de um monte de coisa, a gente sabe que é fé, mas de fato e de verdade a gente não vive tanto a fé assim, tendo casa, cama, né? Certeza de trabalho e salário todo mês. Quem ganha salário todo mês não sabe muito bem o que é fé, não. Né? A gente meio que... Mas, nesse tempo, entendi o que era soberania. Né? Soberania de Deus. Deus é soberano. Portanto, só Ele pode consolar. Claro que a gente recebe bons consolos, claro que a vacina é um consolo muito bom. Um médico dizer assim, está acabando isso aqui, né? Oh, a senhora vai melhorar, né? Isso vai passar. É muito legal, é um consolo. Mas o consolo que nos deixa num outro lugar, no lugar da presença do Senhor, é o consolo de Deus. É o consolo em Jerusalém. É o consolo no meio da ruíninha, né? Naquela ruína. Vocês serão consolados em Jerusalém, assim como uma mãe consola seus filhos. Nós estamos hoje no Brasil com um aumento de casos de ansiedade de 63% e depressão 59%, desde a pandemia. Nós somos o país que mais piorou emocionalmente na pandemia, né? A gente é campeão em algumas coisas, assim, né? E esse é. Então, isso foi um resultado de uma pesquisa aí da Faculdade de Medicina da USP. E aí a gente vê que nós somos chamados como igreja hoje, como comunidade de Cristo, nós somos chamados à consolação. Nós somos chamados à consolação. Porque nós estamos numa sociedade triste, numa sociedade que não tem mais certeza das coisas. E nós, como igreja de Cristo, nós somos chamados a consolarmos uns aos outros e consolarmos esse mundo com o consolo que vem de Deus. Com pessoas que não vão nunca conhecer o colo do Senhor, que nunca conheceram como é bom estar na presença e nos braços de Jesus. Né? E lá em 2 Coríntios 1, né, só para completar um pouquinho essa palavra, em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus não é de alguma consolação, ou em alguns casos, é um Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações.
Deus nos consola. Então, como Igreja de Cristo, vamos receber essa consolação. Mas essa consolação, ela tem um propósito. Ela vai ter um propósito, né? Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Somos consolados para consolar, né? Então, primeira coisa, né? Que você se sinta consolado pelo Espírito Santo, se permita ser consolado. Não se ache tão onipotente, tão arrogante assim, porque você precisa da consolação do Senhor e precisamos todo dia, pelo menos, de um polo. E consolados do jeito que estamos. Depois que passar tudo isso, a gente vai fazer isso na igreja. Querido, no meio da ruína, você é chamado a consolar. Então, não espera, a gente vai pintar a igreja de amarelo, as pessoas vão se sentir bem, não. Né? Você hoje, como Igreja de Cristo, é chamada a consolar, né? Os que estão em luto, os que estão com parentes entubados, né? Aqueles que estão sem poder enterrar seus parentes, né? Não podendo fazer um luto como deveria ser feito, pessoas que estão mais sensíveis, vendo os jornais todos os dias, pessoas que estão ansiosas, que estão com pânico. Somos chamados também, com os nossos dons, talento e habilidades, a consolar. E que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar com vocês, pedindo ao Senhor que esse consolo seja abundante na vida de cada um dessa comunidade de fé, e que, em cima desse consolo, o Senhor os leve também a consolar a Vila Guilherme, né? E a todos que estão tristes e amargurados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és um Deus soberano, de fato e de verdade, e o Senhor reina. E queremos nos dizer hoje, Senhor, que não queremos mais questionar o porquê das coisas, mas simplesmente aceitar que o Senhor é soberano. E nessa situação que estamos, Senhor, o Senhor tem um propósito para a gente. Senhor, ilumina nossas vidas, de forma, Senhor, que possamos cumprir o teu propósito como igreja neste tempo. Também, Senhor, estamos cansados, estamos exaustos, estamos atribulados, angustiados. Senhor, nós estamos estarrecidos com as notícias de tantas mortes por dia, estamos estarrecidos com tantas coisas que vêm acontecendo, e nós também, Senhor, nos prostramos às vezes em tristeza, em lamento, em oração. Senhor, carrega a gente no colo. Senhor, eu sei que o Senhor está conosco o tempo todo, que o Senhor está na nossa frente, às vezes na retaguarda, mas hoje nós te pedimos esse colo prometido aqui ao povo de Jerusalém, ao nosso povo. Senhor, que nós nos rendemos ao teu colo, ao teu cuidado, porque nós entendemos, Senhor, que a gente não sabe cuidar muito bem, não sabemos cuidar muito bem deste mundo, dessa sociedade, mas o Senhor sabe. Não sabemos cuidar de nós mesmos, mas o Senhor sabe nos cuidar. Então nós te pedimos esse cuidado, essa dose sobrenatural de consolo de mãe e pai misturado em nossas vidas. E que possamos também, Senhor, replicar e anunciar para as pessoas que existe consolo à disposição, que existe colo para elas também. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, acomodar essa palavra em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração e em nossa prática, em nome de Jesus. O teu amor é um milagre para mim.
eu sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença do teu pensar e o meu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu. Surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo colo, Senhor. Colo de mãe, colo de pai. Colo que realmente faz a gente sair de um lugar e estar em outro e nem perceber como é que nós chegamos ali. Acho que por isso a gente depois pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, baseado nisso, porque a gente vai olhando para trás e não sabe como foi que a gente conseguiu vencer algumas batalhas, conseguiu entender algumas coisas. E por isso a gente tem profunda gratidão por esse amor bondoso representado no colo materno. Às vezes a gente lutando com o nosso corpo, lutando com a nossa ideia de que a gente consegue se sustentar de pé. E no final das contas, tudo que a gente precisa nesses momentos de tanta luta é que o Senhor realmente nos dê o apoio, o suporte, que o Senhor nos leve. E que quando o Senhor nos coloca de pé, que a gente possa se colocar à disposição para ajudar outros a caminhar, Senhor. Que o nosso coração seja lugar de consolo que vem do alto para as pessoas, Pai. Nós nem isso sabemos fazer, mas o Senhor pode fazer através de nós. Então nós te damos graças e pedimos, Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito poderoso, do Espírito Santo de Deus, seja conosco,
seja com o teu povo, seja com a cidade de São Paulo, seja com os irmãos ali de Itaquera, na figura, na pessoa da pastora Mabel, que a igreja seja um lugar de consolação, que cada um dos nossos irmãos seja um lugar de consolação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Continua conosco hoje, continua amanhã, todos os dias, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.